Momento de reflexão. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, abriremos a Tua Palavra para estudar a respeito do caráter cristão. Que não seja eu que tenha falando, mas sim o Teu Espírito Santo. Isso é que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. O tema do sermão hoje é o verdadeiro caráter cristão. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 1 em diante, nós vamos ver o caráter de algumas pessoas. E diz assim a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1 em diante. Naquele dia se levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-nos no cárcere. Então aqui, irmãos, a gente vê uma situação muito complicada para os cristãos daquela época. A Bíblia fala que eles foram perseguidos. Alguns eram mortos e outros eram torturados. E a Bíblia diz que umas eram arrastadas de suas casas e eram presas e mortas a fio da espada ou apedrejada. E a Bíblia diz que existiam algumas cidades que estavam recebendo esses cristãos. Outras batiam a porta na cara deles, mas tinha outras pessoas que aceitavam os cristãos. E uma dessas cidades se chamava Samaria, que era uma aldeia que tinha ali próximo. E a Bíblia diz o seguinte, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo da cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Então, Filipe ele desceu à cidade de Samaria. E ali ele começou a pregar o evangelho. E os samaritanos começaram a receber muito alegre a palavra de Deus. A Bíblia diz que houve alegria naquela cidade. Houve tanta alegria que Filipe não dava mais conta de pregar o evangelho. Era muita gente procurando ele, era muita gente querendo saber a respeito mais de Cristo. Então o que ele fez? Ele pegou e pediu para que os outros discípulos ajudassem ele também. Então ele pediu para que outros discípulos descessem a Samaria para poder ajudar a pregar o evangelho, porque as pessoas estavam aceitando o evangelho com muita alegria. E no versículo 14 do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos diz o seguinte: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais descendo para lá, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizado em nome do Senhor Jesus. E então lhe impuseram as mãos e recebiam o Espírito Santo. Então, para você ver, irmãos, que houve uma alegria muito grande na cidade de Samaria. Os samaritanos, eles estavam pedindo, olha, quem é cristão pode vir para cá, viu? Pode vir para cá, por quê? Porque a gente quer ouvir a palavra de Deus. E eles começaram a ser pessoas receptivas, pessoas amorosas, os samaritanos sendo pessoas amorosas, recebendo, dando de comer aos cristãos que estavam sendo perseguidos por um jovem chamado Saulo. E houve alegria muito grande ali naquela cidade. Mas nem sempre, irmãos, os samaritanos foram assim. Nem sempre os samaritanos foram pessoas amorosas, pessoas receptivas. E também nem sempre o apóstolo João também era uma pessoa amorosa. Então vamos ver a característica de cada um deles. Vamos ver como que era o caráter deles, como que era no passado. Primeiro vamos ver do apóstolo João, que se encontra em Lucas capítulo 9, versículo 52. Lucas 9, capítulo 9, versículo 52, que diz o seguinte: e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe preparar a pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Veja só, irmãos, um discípulo de Jesus dizendo isso. Dizendo, olha, você quer que a gente ore a Deus para poder descer fogo do céu e matar todos eles? Está vendo só a diferença, irmãos? Esse mesmo apóstolo que acabou de dizer isso foi o mesmo que Deus enviou para pregar para os samaritanos, que uma vez ele desejou a morte, mas agora
Ele foi para lá para poder pregar o evangelho. Existe a diferença, irmãos, entre você estar do lado de Jesus e estar com Jesus. O apóstolo João, ele estava sempre ao lado de Jesus, mas ele não estava com Jesus. Jesus ainda não estava no coração dele. Porque a ponto de dizer para mandar fogo do céu para os consumir, o homem que anda com Jesus, ele não pode dizer essas coisas, mas o apóstolo João disse isso. Veja a transformação do caráter de João neste momento. João antes desejava a morte daqueles samaritanos, e depois de algum tempo depois ele começou a pregar o evangelho para os samaritanos. Imagine como o apóstolo João ficou quando Deus pediu para ele ir lá na cidade de Samaria, onde estava recebendo a palavra de Deus. O que essa palavra quer dizer, irmãos? Que precisamos ter o caráter de Cristo. Não adianta a pessoa ir para a igreja, gritar, espernear pelo chão, andar pelas paredes, falar em línguas, começar a rodar, rodopiar. Não adianta tudo isso se a pessoa não tiver o caráter de Cristo. Porque eu já vi muitas pessoas fazendo esse tipo de coisa na igreja, mas quando você chama ela para poder fazer o evangelho, para poder levar a palavra, ela fala que não tem tempo. Você chama ela para poder ir no hospital visitar um irmão que está necessitando de visita, ela fala que não dá. Você chama esse irmão que pula sempre na igreja, chama ele para poder evangelizar, ele diz que não dá. Chama ele para poder visitar as viúvas e os viúvos, ele também diz que não dá. Agora eu pergunto para você, irmãos, que caráter é esse? É o caráter cristão? Não, não é. Porque o caráter cristão é exatamente o que o apóstolo João fez. Pregar o evangelho àquele que um dia ele desejou a morte. Mas e os samaritanos? Como foi que os samaritanos resolveram mudar o seu caráter? Porque a Bíblia fala que eles eram pessoas amorosas, pessoas receptivas. Mas os samaritanos também não eram assim, eles também tinham uma outra personalidade. Eles também tinham um caráter diferente daquilo que foi transformado por Cristo. Vamos ver o passado então dos samaritanos. Vamos ver o que diz a Bíblia em João capítulo 4, versículo 9. João capítulo 4, versículo 9. Que diz o seguinte: Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Vejam, aqui Jesus Cristo, sendo um judeu, conversando com a mulher samaritana, e ela simplesmente olha para ele e fala: Como pode você pedir de beber para mim, que sou mulher samaritana? Praticamente bateu a porta na cara de Jesus. Mas Jesus não desistiu dela. Pelo contrário, veja só o que ele diz. No versículo 14: Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, mais tarde terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E ele continua dizendo: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Então a mulher, ouvindo tudo isso, e disse: Quanto a mulher deixou o cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Que homens que eram esses? Os samaritanos. E ela disse: Vinde comigo e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Vejam, irmãos. Os samaritanos, irmãos, eles ouviram falar de Jesus Cristo. Principalmente quando Jesus Cristo pegou e falou uma parábola muito interessante, que é a parábola do bom samaritano. Quando eles ouviram falar que um judeu estava dizendo que o samaritano era bom, eles queriam conhecer esse Jesus. Eles queriam conhecer esse homem. Porque muitos diziam: Mas quem é esse judeu que está falando bem dos samaritanos? Porque nenhum judeu fala bem da gente. Quem é este? E as pessoas diziam: Era Jesus Cristo de Nazaré. E então eles começaram a perguntar para os outros: Então vamos conhecer este Jesus Cristo, vamos conhecer. E quando eles ouviram aquela mulher dizendo com muita alegria, o seu semblante era de alegria, falando de Jesus Cristo, eles foram correndo ao seu encontro. E um detalhe muito curioso também, irmãos, é que quando Cristo curou 10 leprosos, somente um voltou para agradecer. E esse um que voltou para agradecer era samaritano. E a Bíblia diz que Jesus fala para ele assim:
vai que a tua fé te salvou. Veja, um samaritano, os outros 9 eram judeus, não voltaram para agradecer. Mas o samaritano reconheceu que Cristo era o Senhor. E a partir daí, irmãos, através desse evangelismo de Jesus Cristo, os samaritanos começaram a mudar o seu caráter. Começaram a deixar de ser pessoas hostis, pessoas ignorantes, e começaram a ser pessoas hospedeiras e amorosas. E vamos ver então qual parte da Bíblia onde eles realmente aceitaram a Cristo de coração. Vejam só. Do Evangelho de João, capítulo 4, versículo 39, que diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, e em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Vejam, irmãos, um samaritano pedindo para um judeu ficar do lado deles durante 2 dias. Jesus Cristo precisava pregar em outras cidades. Então, quando Jesus estava saindo de Samaria, os samaritanos pegou e falou para ele: olha, fica mais um pouco, a gente quer ouvir mais. Fica mais um pouquinho. E esse pouquinho tornou-se 2 dias. Ainda continua dizendo assim: muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E eles diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Senhor, o Salvador do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o que nós estamos aprendendo aqui nessa palavra, irmãos? É a transformação de caráter. O cristão sem um caráter de Cristo, ele não é cristão. Não adianta a pessoa ser um teólogo, não adianta a pessoa estudar muito e não ter o caráter de Cristo. É bom a pessoa estudar? É bom. É bom a pessoa ser teólogo? É muito bom. Mas é necessário que tenha o caráter de Cristo. Porque a única coisa que nós iremos levar daqui da terra para o céu é o caráter. E como que é feito isso, irmãos? Como que o nosso caráter ele é transformado? Somente se você deixar Cristo te transformar. A transformação, ela vem de dentro. Cristo tem poder para transformar qualquer pessoa, até mesmo o apóstolo João, que desejou a morte e que agora se tornou-se o apóstolo do amor. Os samaritanos, que eram pessoas hostis, pessoas não amorosas, não receptivas, viraram pessoas amorosas e receptivas. Mas por quê? Porque aceitaram a Cristo e mudaram o seu caráter. E um outro personagem na Bíblia também que mudou o caráter, que nós conhecemos, é o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele realmente vestiu a camisa do Evangelho. Porque a maior conquista que Deus deu a Paulo não foi algo que Deus fez por meio dele. Foi algo que Deus fez por dentro dele. O que chamou a atenção de Paulo não foi como Deus moveu montanhas por meio de suas orações, mas como Deus mudou seu coração por meio de Cristo habitando dentro dele. A Bíblia é clara em dizer que o verdadeiro cristão tem um caráter de Cristo. Aonde quer que ele ande, as pessoas vê a imagem de Cristo na sua face. Da mesma forma, irmãos, que aconteceu com os samaritanos, com o apóstolo João e com tantos outros, também isso pode acontecer conosco. Porque Jesus, ele preparou um terreno. Jesus, ele plantou a semente, que é a palavra de Deus, naquele povo. E os samaritanos aceitaram a sua palavra. E Deus deu o crescimento. Mas não somente isso, porque se realmente, quando o apóstolo João disse: vamos orar a Deus para que caia fogo e consuma esse povo, se realmente Deus tivesse ouvido a oração de João, para onde é que os discípulos e os cristãos iriam, se a cidade foi destruída? Então nós aprendemos que Deus sabe de todas as coisas, e ali ele preparou uma cidade de refúgio. Que cidade era essa? A cidade dos samaritanos. E Deus também, irmãos, preparou para nós também uma cidade de refúgio. Está lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 2. Vamos ler. Que cidade é essa de refúgio? A mesma cidade que Jesus preparou para os discípulos, Deus também prepara para nós hoje. Apocalipse 21, do 1 em diante, diz o seguinte: vi novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo.
Então ouvi grande voz do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E ele enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Veja, irmãos, que Deus sabe de todas as coisas. Da mesma forma que Ele cuidou dos discípulos, Ele também está cuidando de nós também. Ele cuida de cada um de nós, basta a gente aceitá-lo, basta a gente ter o seu caráter. E para poder finalizar, eu quero ler aqui o livro de Salmos, o capítulo 46. Livro dos Salmos, capítulo 46. Que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Que nós possamos, irmãos, ter o caráter de Cristo em nossas mentes, o caráter de Cristo em nossos corações e principalmente na nossa face. Que Deus te abençoe, que você possa buscar a Deus o seu caráter. Busque em primeiro lugar a Deus, é isso que Ele fala, que é o seu caráter. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Oremos. Pai querido que estás nos céus, eu quero te agradecer, ó Pai, por essa palavra, porque isso significa, ó Pai, que nós precisamos ter o seu caráter, Senhor. Porque a única coisa que nós iremos levar dessa terra é o caráter. Que nós possamos a cada dia ter o seu caráter, para que onde quer que nós andar, a tua presença nos acompanhe. Que o Senhor esteja, meu Deus, com cada ouvinte, ó Pai, neste momento. Isso é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor.